E aí, turma? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema importantíssimo do vestibular, MOL, relações numéricas. A gente vai começar a falar sobre esses assuntos que dão medo em muitos, mas tomara que não dê medo para você, porque se não der, senão você vai acertar muitas questões, porque cai bastante em vestibular, seja Enem, seja UERJ, seja qualquer coisa que você vai fazer. Então, bora começar logo. Relações numéricas, o slide já está aí. Então, vamos projetar um slide para vocês. Deixa eu começar a falar sobre MOL. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, a gente vai conseguir fazer um monte de relação. A partir do MOL, um MOL de alguma coisa está associado à massa molar, que varia de composto para composto. Um MOL de alguma coisa está associado a um volume molar, que na CNTP é sempre a mesma coisa, sempre 22,4 litros. Vou falar disso na aula ainda. E um MOL de alguma coisa está associado ao número de átomos ou moléculas, que isso é fixo também, da constante de Avogadro. Um mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de CO2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. O número de átomos que pode variar, a gente vai explicar porque dessa variação pode acontecer. Então, o conceito de relações numéricas é esse, um breve resumo. O que a gente precisa saber? Precisamos urgentemente saber calcular massa molar. Como a gente calcula a massa molar? Está aqui. Primeiro exemplo, água. A massa do hidrogênio é 1, a do oxigênio é 16. O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. 1 vezes 2 mais 16 vezes 1, massa molar da água, 18 gramas por mol. Foi muito rápido. De onde eu tirei o 1? De onde eu tirei o 16? Tabela periódica. Você tem na tabela periódica esses valores de massa. E de onde a gente tira esses valores de massa, né, da tabela periódica? Se não tiver uma, como é o caso do Enem. No Enem não tem tabela periódica, como você faz? Ele coloca como dado. Nessa aula de hoje, eu vou colocar alguns exemplos, alguns exercícios para a gente fazer. Isso aqui é muito treino e muito exercício a se fazer. Então, nesses exemplos, a gente vai conseguir perceber que no Enem, ele vai lá e coloca dado, massa do fulano de tal é tanto. Ele te dá como dado, já que não tem uma tabela periódica, na UERJ vai ter uma tabela. Então, tá lá, massa da água, 18 gramas por mol. Isso significa que cada mol de água, um mol de água, tem 18 gramas. Assim como um mol de H2SO4 tem 98 gramas. Mas por que 98, né? Porque a massa do hidrogênio é 1, do enxofre 32 e do oxigênio é 16. 1, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 2. 1 vezes 2. Mais 32 do enxofre. Vezes 1. Botei ali o vezes 1, mas vezes 1. Mais 16 vezes 4 do oxigênio. Aí você faz a conta, 16 vezes 4 dá 64, somado com 32 dá 96, mais 2 dá 98 gramas por mol. Disso aqui tudo, então, H2SO4, eu tenho uma massa a cada mol de H2SO4 igual a 98 gramas. E algumas relações você pode já ir fazendo. Por exemplo, essa questão fala que tem 980 gramas de H2SO4. Quantos mols você tem? Você consegue já estabelecer essa relação. Se um mol tem 98, 960 gramas vão ter 10 vezes mais, vão ter 10 mols. Eu gosto de pensar quase como se fosse a quilometragem, né? Se tem um carro andando a 80 km por hora, em 2 horas, ele vai andar 160 km. Ou seja, se eu tenho a cada mol 98 gramas, se eu tenho 2 mols, vou ter 2 vezes 98 gramas de massa de H2SO4, que vai dar 196 gramas de ácido sulfúrico. No caso do NaCl, a mesma coisa. Massa do sódio é 23, está lá escrito. Do cloro, 35,5. Aí tem um ponto. 35,5 a gente não vai arredondar, tá 0,5, né? Do enxofre, se você olhar na tabela periódica, a massa dele até não é 32 de fato, 32,1. Te arredonda. Se fosse 10,8, como é a do boro, arredonda para 11. Mas aqui no caso do cloro, 35,5, não tem para onde correr, não tem para onde arredondar. Vai ser 23 vezes 1, só tem o sódio, mais 35,5, vezes 1, somou tudo, vai ser igual a 58,5 gramas por mol. Cada mol de sal de cozinha, cada mol de NaCl vai ter 58,5 gramas. Okay? E tem outra relação entre mol e número de moléculas. O mol, interpreta em mol como uma unidade química, como se fosse a dúzia, né? Uma dúzia de banana tem 12 bananas. Uma dúzia de ovos tem 12 ovos. Uma dúzia de pessoas tem 12 pessoas. Um mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Um mol
de CO2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Tudo bem? Aí, só tomem cuidado com o seguinte. Olha, se fosse 1 mol de água, tá assim, ó, H2O. Gente, 1 mol de água teria 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se ele perguntasse o número de átomos totais, 1 mol de água não teria 6 vezes 10 a 23 átomos de água. Porque a cada molécula de água, isso daqui é uma molécula. A cada molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quantos átomos no total? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, eu tenho 3 no total. Ou seja, 1 mol de água ia ter 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de água. Por que 3 vezes 6 vezes 10 a 23? Olha, a cada uma molécula de água que eu tenho 3 átomos no total, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso vai ser o número de átomos triplicado ao número de moléculas. Se fosse H2SO4, vou botar aqui esse outro caso que eu já tinha falado, H2SO4. A cada molécula de H2SO4, quantos átomos eu tenho aqui? Eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Total são 7 átomos. Então, o número de átomos vai ser 7 vezes maior do que o número de moléculas. Então, 1 mol de ácido sulfúrico vai ter 7 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de ácido sulfúrico. Poucas vezes usam isso, mas a gente tem que ter noção de quando usar ou não. Enfim, essa relação é fixa e essa é chamada constante de Avogadro. É o nome da constante. Falou de constante de Avogadro, é essa daqui que está fazendo referência. Na UERJ, quando precisa, eles colocam lá no final, na tabela periódica. No Enem, quando precisa, ele te dá como dado. A gente vai ver isso, como eu já tinha citado. Para fechar aqui essas relações, a relação entre mol e volume molar. Equação de Clapeyron, PV/nRT, aquela do... Opa, deixa eu voltar aqui. Loucura. Aquela que o pessoal fala que é por você, eu nunca rezei tanto, né? E a gente sabe que se a gente coloca lá em condições normais de temperatura e pressão, seria 0 graus Celsius e 1 atm, botando e fazendo as contas aqui, olha só, vou botar quanto que valeria cada um, né? O P vai valer 1 atm. 1, essa é a pressão. Volume, deixa esse daqui como incógnita. Quero saber. N é o número de mols. Vamos saber qual é o número de mols ocupado, qual é o volume ocupado por 1 mol qualquer? 1. R é uma constante, que é essa daqui, 0,082. Na UERJ, ele coloca lá no final da tabela periódica quando precisa. E quando precisa, ele coloca normalmente 0,08 só. Ele come esse 2. Bota 0,082, tá bom. E esse T? O T é temperatura. Que a temperatura aqui é dado em Kelvin. Temperatura em Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. 0 graus Celsius somado com 273 vai ser igual a 273. Fazendo essa conta aqui com todos os valores que a gente colocou, 0,08, 273, o volume ocupado vai ser aproximadamente esse daqui, 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás, sendo esse gás um gás ideal, se ele fizer menção a estar na SNTP, vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, a gente consegue estabelecer um monte de relação com o mol. Como a gente vai ver no próximo slide. A gente consegue falar que o mol de CO2, por exemplo, tem 44 gramas de CO2, que é a massa molar dele. A gente consegue calcular isso. O carbono é 12, o oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. Mais 12, 44. Então, 1 mol de CO2 tem 44 gramas de CO2. 1 mol de CO2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. E o mol desse cara tem 22,4 litros do próprio CO2. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um monte de relação. A gente pode relacionar massa com molécula, massa com volume, mol com molécula, molécula com volume. A gente pode relacionar um monte de coisa, como a gente vai ver nos próximos exemplos. E lembrando que o volume molar a gente só vai conseguir relacionar se estiver na SNTP. Se a questão fizer menção às condições normais de temperatura e pressão, a
A gente sabe que ele pode mencionar como outra forma, estando a 0 graus Celsius e 1 atm. Né? Então, vamos para os exemplos que eu acho que é mais interessante. Nos exemplos, eu vou fazer o seguinte. Está aqui o enunciado. Tira um print, não precisa, mas pausa o vídeo, leia o enunciado e aí depois a gente vai ter um pouquinho mais de noção. Mas vai estar aqui também o enunciado no próximo slide. No outro estava um pouquinho mais claro. Então, primeira pergunta é: qual é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Dados da questão. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia. A quantidade recomendada é o dobro. A ser ingerida de cálcio para que uma pessoa supra suas necessidades. Primeira coisa é: qual é a quantidade para suprir necessidade? Olha, 500 mg em um dia. Para suprir necessidade, 1.000 mg de cálcio por dia, ok? O dobro da quantidade recomendada, da quantidade, perdão, que o brasileiro consome em média, perdão. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1, ou seja, mol a menos 1 é por mol. Cada mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas, molécula, átomo. Para a constante de Avogadro, e a massa molar de cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima? Taranã. Gente, olha só. 1 mol de cálcio tem 40 gramas. E 1 mol de cálcio, cálcio é Ca, aqui, não vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas? Cálcio é só isso aqui, que vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. A questão perguntou quantidade mínima diária de átomos. Cada molécula de cálcio, Ca, tem um átomo de cálcio, certo? Igual. Então, 1 mol de cálcio tem 40 gramas, massa molar, que foi dado aqui, 40 G por mol, barra mol. 1 mol de cálcio tem 40 gramas. E 1 mol de cálcio tem 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Né? Ou seja, a gente tem que fazer relação entre quem e quem. É isso o ponto que a gente vai ter que sempre fazer a pergunta. Eu poderia colocar lá 22,4 litros também, mas sempre pensa no seguinte: que ele deu e que ele pede. O que ele pediu? Qual foi o pedido? Vamos ler. Quantidade mínima diária de átomos de cálcio. O pedido foi átomos. O que ele deu? Para a quantidade a ser ingerida para uma pessoa suprir suas necessidades. Para suprir necessidade, tinha que ser a massa. Né? Massa aqui em miligrama. 1.000 miligramas equivale a quantos gramas? Aqui está em grama. Aqui tem que estar em grama também. 1 miligrama é equivalente a 1 grama. A pergunta era: qual era o número de átomos necessários para se ingerir 1.000 miligramas? 1 mol de cálcio tem 40 gramas, tem 6 vezes 23 átomos. 1 grama de cálcio pode ter X átomos. A gente faz essa conta. Vai ficar 40x é igual a 6 vezes 10 a 23. X é igual a 6 vezes 10 a 23 dividido por 40. Fazendo essa conta rapidinho, vai ser igual a 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio. Aqui a parte é mais matemática. Pode pegar. 1,5 vezes 10 a 22 tem opção. Está na letra B. Está lá. Letra B é a resposta certa. Já marcamos o primeiro exemplo. O segundo, se você quiser de casa, você pode pausar e tentar resolver. Então, pausa, tenta resolver, depois vê a resolução. Tranquilo? Então, eu falo assim: a técnica de datação radiológica por carbono 14 permite estimar a data de um corpo, que apresentava 1,2 vezes 10 a 12 átomos de carbono 14 quando viva. Essa quantidade de mols corresponde a... Gente, vamos lá. 1 mol de carbono 14 tem qual massa? 14, a massa está ali indicada. Era necessária essa massa? Não era. Então, 1 mol de carbono 14 tem 14 gramas de carbono. C. E tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. C. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Pergunta qual foi. É isso que você tem que saber. Ele perguntou alguma coisa com volume molar? Nada. Perguntou alguma coisa com massa? Nada. Não foi necessária massa, não foi necessário volume. Ele deu o número de átomos, está aqui, 1,2 vezes 10 a 12 átomos, e ele pediu, na real, perdão, o número de mols. Foi pedido. Então, qual é o número de mols? A gente vai colocar lá, X para o número de mols, está para 1,2 vezes 10 a 12 átomos de carbono. Vamos fazer conta. Cruza. 1 vezes 1,2 vezes 10 a 12, mesma coisa. X vezes 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23x é igual a 1,2 vezes 10 a 12. Isso aqui vai passar dividindo. Esse passa dividindo. 1,2 vezes 10 a 12 dividido por 6 vezes 10 a 23.
Gente, presta atenção na conta. 1,2 vezes 10 a 12. Transforma em 12. Transforma para 12, vai ser 12 vezes 10 a 11. Sobre 6 vezes 10 a 23, certo? 12 sobre 6 vai dar quanto? Sabemos. Vai dar 12 sobre 6. De 12 dividido por 6 dá 2. Só pode ser ou A ou B. 10 a 11 sobre 10 a 23 vai dar quanto? 10 a 11 sobre 10 a 23 vai dar 10 a menos 12. Por isso que vai ser 2 vezes 10 a menos 12. Ou seja, lembrando que quando eu multiplico caras que são do mesmo expoente, por exemplo, se eu multiplicasse 10 a 23 vezes 10 a 12, seria 10 elevado a 35. Agora, quando eu estou dividindo 10 a 12 sobre 10 a 23, a mesma coisa que diminuir. 12 menos 23. Vai ser igual, no caso, a menos 11, né? Mas não era 12. A gente transformou isso e passou a ser 11. 11 menos 23 vai ser igual a menos 12, como está ali mostrado. 2 vezes 10 a menos 12, matemática, essa parte final, pura matemática. E a resposta final vai estar lá na letra A. Foi? Segunda questão foi essa. A primeira era Enem, essa segunda foi o UERJ, mas eram bem parecidas. E a última, também o UERJ, um pouquinho mais diferente. Falava assim: um peixe, blá, 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 tirem print aí e leiam. Para buscar esse alimento, ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 ml de oxigênio molecular. Considere que o oxigênio molecular se comporta como um gás ideal em condições normais de temperatura e pressão. Já vou logo para o próximo slide, que tu vai ter que usar, se ele falou CNTP, o volume molar provavelmente. O 22,4 litros provavelmente você vai ter que usar. Como era o ERG, ia estar lá no final da tabela periódica indicando o 22,4 litros. Quando o peixe atinge a superfície, a massa de oxigênio molecular na bexiga em miligramas é igual a... Vamos com calma nessa. O que a gente sabe? Temos a seguinte informação. Final da prova. Volume molar dos gases ideais na CNTP. 22,4 L/mol. Ou seja, cada mol tem 22,4 litros na CNTP. Disso, uma regra de 3 simples, a gente consegue descobrir quantos mols equivalem a 112 ml, que é o que está preenchido de oxigênio molecular. Beleza? Regra de 3 simples. Porque a gente sabe que 1 mol tem 22,4 litros, ou 22.400 ml, para ficar na mesma unidade aqui. Ah, mas eu preferi fazer ml para litro. Show! É com você. 1 mol tem 22,4 litros, 22.400 ml. Quantos mols tem? 112 ml. 112 ml vai ter X. Fazendo essa conta, 22.400 vezes X é igual a 112, logo X é igual a 0,005 mol de oxigênio molecular. Outra coisa que eu tenho que saber. A questão perguntou, a massa de oxigênio molecular na bexiga em miligramas é... Gente, quem é o oxigênio molecular? Quem é o oxigênio? É O, só O. Oxigênio é um elemento, sim. O. Gás, oxigênio. A gente respira O. A gente respira O2. Esse é o oxigênio molecular. E ia fazer toda a diferença nessa questão. Então, a gente sabe que o oxigênio molecular é O2. A gente vai colocar assim. Sabemos que o elemento oxigênio possui uma massa de 16 gramas por mol. Está na tabela periódica. Então, na soma molécula O2, oxigênio molecular, a massa vai ser 16 vezes 2. Tem 2 oxigênios. 32 gramas por mol. E 1 mol tem 32 gramas. Resta saber só qual é a massa que tem em 0,005 mol, que era a massa que tinha lá de volume, perdão, que tinha de bexiga natatória, de oxigênio molecular na bexiga, e é o volume que a gente transformou para mol, né? Então, basta a gente fazer uma outra regra de 3 para ver qual é a massa de oxigênio dentro da bexiga. Vou fazer outra, indicando o que eu falei. 1 mol de O2 tem 32 gramas. Se eu tenho 0,005 mol de O2, eu vou ter uma massa qualquer. Uma massa, está lá indicada, que é o que a gente vai descobrir agora. Essa massa vai ser igual a, fazendo a conta, 32 vezes 0,05. Esse M, então, é igual a 0,16. Como a questão perguntou em miligramas, isso aqui é igual a 160 miligramas. De grama para miligrama, a gente multiplica por 1.000. 160 miligramas está na letra, opa, acabei comendo aqui, C nada, então, ó,
para fechar a aula, não vai ser a letra, não é D, perdão, então a letra C. Está aqui, ó, 160 miligramas. Tudo bem? Então, essa seria a massa final. É isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido. A gente falou na aula de hoje, é um assunto muito complicado para ensinar por vídeo. É um assunto que é muito recorrente no vestibular. A gente volta falando mais sobre esses assuntos nas próximas semanas. Valeu, tchau, tchau. Tamo junto.